Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, vamos para a segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. O Vasco buscando um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz, e Renato Gaúcho ganha força nos bastidores do Vasco da Gama. Você vai ter aqui todas essas informações. Renato Gaúcho, inclusive, já está conversando com a direção do Vasco da Gama. Além de Renato Gaúcho, o treinador do Mirassol também está na mira do Vasco da Gama para assumir a equipe nessa temporada. A gente vai conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Dá essa moralzinha se inscrevendo, somos mais de 230 mil vascaínos aqui, e dá essa moral deixando o like. Todos os dias a gente traz conteúdos aqui sobre o nosso Vasco da Gama de forma gratuita, de forma rápida, direta, daquele jeito que você gosta, sem enrolação. Não te peço nada, a única coisa que eu te peço é o like e a inscrição. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto e reto, direto para os assuntos, vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco, nesse momento, sem treinador, né? Fernando Diniz foi demitido ontem após mais uma atuação desastrosa da equipe do Vasco da Gama. O Vasco que teve um jogador a mais durante cerca de 35 minutos ali no segundo tempo, mas não conseguiu nem assustar o Fluminense. O Vasco não conseguiu criar absolutamente nada. Nada. Uma atuação patética, mais uma, né, que se acumulou aí nesse trabalho do Fernando Diniz. Como eu disse algumas vezes nessa temporada, o trabalho do Fernando Diniz já estava ruim no fim do ano passado, né, quando ali na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu 8 dos últimos 10 jogos do Brasileirão. Mas tudo acabou sendo mascarado por conta da fase final da Copa do Brasil. O Vasco avançou nos pênaltis contra o Fluminense, foi para a final, aí fez um bom jogo contra o Corinthians lá na primeira partida em Itaquera e depois perdeu o título no Maracanã, mas aquela final da Copa do Brasil deu uma sobrevida ao Fernando Diniz e acho que o Vasco perdeu tempo, né, continuando com o Diniz para essa temporada, porque 2026 foi praticamente uma continuação de 2025, né? O Vasco não evoluiu nada, a gente pode dizer que a gente teve aí janeiro e fevereiro perdidos com o Fernando Diniz no comando. Mas, enfim, Diniz foi demitido ontem após mais uma atuação pavorosa do Vasco e o Vasco agora busca um novo treinador. E Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, ganhou força aí nas últimas horas para assumir o Vasco da Gama. Segundo a apuração da ESPN, o Vasco já realizou os primeiros contatos com Renato Gaúcho para poder abrir conversas para que ele seja o substituto de Fernando Diniz no comando do Vasco da Gama. A negociação ainda está em estágio inicial e as partes deverão se reunir em breve para discutir ali detalhes e as bases para, quem sabe, um eventual acordo. Também, como antecipou a ESPN Brasil, o nome de Renato Gaúcho é um dos analisados desde a demissão de Fernando Diniz após a derrota de ontem contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Então, Renato Gaúcho, que, enfim, já foi treinador do Vasco, né, em outras ocasiões, a melhor passagem ali em 2006, né, quando ele leva o Vasco para a final da Copa do Brasil e faz um bom campeonato brasileiro também, comandando ali o Vasco da Gama. O Vasco termina em 6º lugar, aquele campeonato brasileiro. Ele chega em 2005, na verdade, salva o Vasco do rebaixamento, leva para a Sul-Americana, na temporada seguinte vai para a Copa do Brasil disputar a final, chega muito perto de classificar o Vasco para a Libertadores. Naquela época não tinha esse de G6, G8, né, eram menos vagas, mas enfim, foi uma passagem boa ali do Renato em 2006. Em 2008 ele volta para tentar salvar o Vasco do rebaixamento mais uma vez, acaba não conseguindo, né? Mas enfim, depois o Renato também se consolidou na sua carreira, né? Foi campeão de Copa do Brasil com o Fluminense, com o Grêmio, campeão de Libertadores com o Grêmio.
enfim, é um treinador que a gente pode dizer vitorioso aí no futebol brasileiro e conhece, né, o futebol brasileiro, por isso que surge aí com muita força. A direção de Pedrinho já havia tentado a contratação de Renato Gaúcho na temporada passada, né? Antes de contratar o Fábio Carille, o primeiro nome que o Vasco tentou foi o Renato Gaúcho, mas acabou esbarrando ali na pedida salarial, as coisas acabaram não acontecendo e o Vasco acabou indo para o Fábio Carille, que foi uma experiência desastrosa. Agora, Renato Gaúcho volta a ganhar força no Vasco da Gama e as negociações começaram. Se eu fosse apostar minhas fichas, eu acho que o Vasco vai fechar com o Renato Gaúcho. Tem alguns outros nomes que estão sendo falados, de treinadores lá de fora, treinadores de Portugal, treinador até da América do Sul aqui, mas não vejo a direção do Vasco nesse momento arriscando de contratar um treinador que vai chegar, ainda tem que se adaptar, conhecer o futebol brasileiro, etc e tal. Acho que vai numa bola de segurança, tipo um Renato Gaúcho, que já conhece aqui o nosso futebol. Mas isso é uma opinião minha, tá? É um achismo meu, apenas um achismo meu, mas acho que o Vasco vai nessa linha. Mas, além do Renato Gaúcho, a diretoria do Vasco também vê com bons olhos a possibilidade de contratar Rafael Guanais, que é o treinador do Mirassol, que fez aquela campanha muito boa do Mirassol no ano passado, né? Mas alguns fatores acabam pesando a favor do Renato Gaúcho. O principal fator a favor do Renato Gaúcho é a dificuldade de tirar o Guanais do Mirassol, né? O Mirassol vai jogar uma Libertadores, e além da necessidade de ter que pagar a multa rescisória do treinador. Mas, independente do nome, a prioridade do Vasco é um treinador ali com conhecimento no futebol brasileiro, como eu disse anteriormente. O Guanais chegou a receber uma proposta do Botafogo, né, nessa temporada e recusou. Preferiu continuar no Mirassol. Acho que é difícil tirar o treinador lá do Mirassol, acho que ele quer consolidar o seu projeto lá na equipe do interior paulista. Então, por isso, acredito eu que o Renato Gaúcho vai ganhando aí mais força para se tornar o treinador do Vasco da Gama. Mas, enquanto não encontra um novo comandante, o Vasco será comandado por Bruno Lazzaroni. Já que Diniz e toda a sua comissão técnica foi demitida, Bruno Lazzaroni assume interinamente, deve ser o treinador do Vasco no jogo contra a equipe do Santos na quinta-feira e talvez até na semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Bom, espero que até domingo, no jogo contra o Fluminense, o Vasco já tenha um novo treinador na beira do campo. Para esse jogo de quinta-feira contra o Santos, acho que tá muito em cima, mas vamos aguardar. A gente vai continuar acompanhando aqui, tendo novidades a gente traz aqui no canal, mas nesse momento Renato Gaúcho é o favorito para assumir o comando técnico do Vasco da Gama. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.